questão é que a gente pensou, né? Por que pesquisar sobre os cátaros em 2020? É interessante, porque foi uma coisa que aconteceu bem sistemicamente, junto com um processo até que alguns podem chamar de espiritual, né? Foi uma mistura de uma busca através de processos de constelação coletivas, né? Esse tema começou a emergir, era um tema que eu não conhecia, né? E aí em 2017 começaram a vir umas datas e uns períodos, umas guerras. E quando a gente começou a pesquisar, a gente viu que essas guerras tinham acontecido e que eram cruzadas contra grupos de pessoas que se chamavam cátaros. E aí depois, aos poucos, a gente foi descobrindo que não eram eles que se chamavam cátaros, né? Parece que os próprios inquisidores que deram esse nome. Para mim, uma coisa que me chama muito nessa busca, esse norteamento, vamos dizer assim, é que já há pelo menos uns 10 anos que a gente, com a percepção sistêmica, escuta sempre falar no final da era do patriarcado. O patriarcado sempre ligado a essa construção com o fundamento judaico-cristão, sempre muito bem fundamentado aí pelas ordens, né, pela maçonaria, a importância dos templários, isso tudo. Então, realmente, eu me senti muito motivado quando a gente chegou nos cátaros, por essa questão mesmo desse masculino que está sendo, de alguma maneira, dinamizado junto com uma hierarquia que foi sustentada pela igreja, pelas instituições, que deu sustentação para a igreja, pelas instituições. Acho que isso responde muito a essa questão. Eu fiquei muito motivada também, você falou essa palavra motivação, né? Fiquei muito motivada quando comecei a perceber que algumas linhas, né, falam de uma lenda do catarismo ser decorrente daquelas pessoas que se acreditam serem filhos da linhagem de Maria Madalena com Jesus. Então não tem exatamente uma prova disso, mas isso me chamou como um encantamento no sentido positivo da palavra, mas isso me chamou a pesquisar esse lugar da mulher numa época que o catolicismo estava desconstruindo, né? Negando totalmente o lugar da mulher dentro dos ritos espirituais, e no catarismo era possível para a mulher ter esse lugar, né? O lugar do que em outros períodos se chamava de sacerdotisa. Então foi tudo muito sincrônico, né? E sincronicamente a gente teve a oportunidade de vir a Toulouse, onde a gente está agora, aí, um lugar lindo. E eu queria até trazer uma coisinha assim, né? Desde criança, que eu sentia uma saudade muito grande de uma região da França que eu não tinha conhecimento, meus pais nunca vieram aqui, minha família nunca teve essa conexão física, a não ser de formação espiritual e religiosa nessa conexão com a França. Então, quando esse tema surgiu, também para mim fez um sentido muito grande, como se fossem cacos de história que iam aparecendo durante a minha vida. A primeira vez que a gente viu, que foi em janeiro, né? Essa região aqui, a coisa que mais me marcou foi, primeiro, a gente conhecer a região como Occitânia, né? Occitânia. Mas a gente passeando aqui, quando a gente foi em Rennes-le-Château, quando a gente foi em Carcassonne, a gente começou a investigar isso, eu vi uma placa dizendo país cátaro. E aí a gente começou a ver, principalmente naquele castelo que a gente visitou, que é bem turístico, né? Nós falamos sobre o catarismo, mas que a gente viu também que a informação que tem sobre o assunto parece que ela é toda dada pela igreja, pelos inquisidores, né? Parece que foi muita coisa que era mesmo a cultura dos cátaros, foi dizimada, morreu com eles. Isso torna tudo muito assim, misterioso, né, nessa busca. Mas achei interessante, nas pesquisas que a gente vem fazendo, perceber que o catarismo ele vem lá do começo do cristianismo, onde o cristianismo tinha uma ligação ainda
com a Pérsia, com os persas e com o Império Romano, onde eles tinham aí a referência do maniqueísmo, né, que eram dois, o maniqueísmo tinha dois deuses, né, um deus bom e um deus mau. Achei isso muito interessante, porque o catolicismo depois colocou isso de uma outra forma, colocou uma força divina que era completamente masculina e um anjo caído que representava o mal. E ele era um anjo caído por vaidade, por uma série de desafios que ele, por vaidade mesmo, né, ele impôs. Isso me chamou muita atenção, porque o catarismo ele parece que ele trouxe uma visão dual, primeira do cristianismo, mas muito diferente do que a gente conhece. E aí a gente, agora que a gente vai pesquisando, a gente vai vendo as nuances dessa diferença e por que eles foram percebidos. Tem dois outros pontos também que emergiram durante esse processo, né? O ciclo astrológico que a gente está vivendo, que é um ciclo de mergulho no nosso inconsciente, mergulho inevitável, né? Um ciclo principalmente pelo arquétipo de planeta Plutão, e Plutão como um grande alquimista, né? Que ele mexe nos nossos infernos, nas nossas memórias infernais, e transforma isso num nascimento do nosso ouro alquímico, que é a nossa mente expandida, a nossa visão mais clara. E lidar com o céu e o inferno dentro da gente é uma grande sabedoria de Plutão. E mesmo antes desse tema de catarismo aparecer, né, naquele trabalho que a gente fazia, integração sistêmica, de grupo, né, que a gente faz de integração sistêmica aí, mas me refiro àquele curso em grupo, que eram aquelas constelações de temas coletivos, veio essa grande explicação sobre o que o símbolo de Plutão representa. E quando esse tema do catarismo começou a ficar mais forte, juntando com o trânsito astrológico, ficou muito evidente esse processo alquímico que Plutão traz, e que principalmente a grande força do processo alquímico é perceber Deus e o inferno dentro de nós com o mesmo valor. E aí conecta, né, assim, num sentir, numa percepção, com esse equilíbrio de yin e yang, né? Então, aí queria lembrar, né, chegar lá no Filhos de Shambhala, lá para o grupo, no Filhos de Shambhala, a gente percebe uma conexão muito grande, né, desse tema do catarismo, como se fosse uma, sei lá, entre aspas, assim, uma tentativa da chegada dessa visão de equilíbrio de yin e yang no Ocidente, que é uma visão oriental. Mas a gente não chegou historicamente ainda nessas evidências, né? A gente chegou nisso, até para quem não conhece, assim, o Filhos de Shambhala é um grupo espiritual que a gente ancora formalmente falando desde 2017, espiritualmente já antes. Então, as pessoas do Filhos de Shambhala se reúnem e a gente faz ativações de pontos geobiológicos e de conexão com a consciência coletiva, como numa grande constelação de processos históricos, né? Então, cada vez que a gente abre essa linha do tempo em processos históricos, a gente acessa esse saber que está dentro da gente. Está fora, está dentro, é uma biblioteca viva, né? O que eu estou achando interessante no que a gente está chegando é que quando a gente fala de equilíbrio de yin e yang, sempre, né, a gente ainda usa muito o termo masculino e feminino, que acaba levando, mesmo que simbolicamente, a questão de gênero, né? E eu achei interessante o que a gente viu até agora do catarismo é que eles foram percebidos mesmo. Parece que a Igreja Católica se incomodava muito com algumas coisas, mas uma das coisas é que essa dicotomia entre o bem e o mal não estava dentro do homem, né? Eles tinham uma visão de que o sagrado era completamente imaterial, era o reino do divino, e que o reino material, tudo que é material, era o reino do mal, o reino do inferno.
E interessante que no catarismo, realmente, o homem e a mulher tinham o mesmo valor no que diz respeito aos sacerdócios, né, as direitos que eles tinham. A mulher podia fazer assim como o homem, mas não porque, pelo que a gente possa pensar sobre isso, mas porque tanto o homem quanto a mulher eram da matéria. Então, eles eram passíveis de impurezas, de serem impuros. Enquanto que aquilo que é imaterial, como os anjos, né, não tem sexo. Então, tanto fazia ser um homem ou ser uma mulher, eles têm o mesmo valor. E isso é interessante porque o catolicismo se incomodou com isso. E se incomodou provavelmente por muitas questões, inclusive até porque eles tinham muitas divisões, né, muitas construções, né? Você vê o frade, o padre, o bispo, o arcebispo, o papa, que é uma hierarquia, né? E parece que o cátaro não. O cátaro ele só tinha os chamados homens bons, que na verdade no conceito é o homem que não tem nada, porque ele abre mão de ter coisas materiais, porque são coisas do mal. Então ele é um homem que não quer ter nada. Não é bem um voto de pobreza, é um voto de conexão com o sagrado, com o divino. Então ele é um homem bom, é a visão de um homem simples, e o que eles chamavam de perfeitos, que era a única hierarquia que eles tinham, que era o homem que conseguia abrir mão mesmo de não ter nada, e ele deixava a alimentação mudava, uma série de coisas mudavam, e ele se tornava um ser muito mais conectado com o mundo do divino. Era a única hierarquia que eles tinham. Eu vi eu lembro agora se foi um vídeo, esse foi um daqueles vídeos que a gente pegou, que a gente comprou lá em Carcassonne, falando que, eu acho que foi daquele historiador de Carcassonne, falando que perfeitos é porque eles eram puros, não era perfeito no que a gente entende, né? Eles buscavam essa pureza. E aí, por isso, não comeram algumas coisas e comiam peixe, porque naquela época, né, o ser humano ainda não sabia que peixe se reproduzia, então achavam que peixe, ok, não era um animal de sangue, né, que estava correndo no quintal. E eu acho, você estava falando, eu estava me lembrando aqui, né, do quanto, quando vem essa conexão, né, com os raios, com a medicina das rosas, que é tão feminino, né, tão feminino a gente poder se conectar com a fonte da natureza e buscar essa força dos raios, que não tem, por mais que pareça lúdico quando a gente fala rosa, e é bonito mesmo, mas na verdade é uma energia que está aqui, né? Os nossos olhos não estão enxergando, mas as cores estão aqui o tempo todo, constituem a vida aqui o tempo todo. Então, como isso é puro, né? Como isso é perfeito, né? Viajando um pouquinho na palavra, né? E conectando com esse saber que, segundo as lendas e segundo o que a gente vem sentindo nas constelações, faz muito sentido, né, sobre esse saber de Maria Madalena, que se conecta com essa consciência crística, né, porque uma coisa, por exemplo, naquele vídeo recente que a gente assistiu, quando ele fala, até foi um ponto que eu anotei, quando ele fala que é porque os cátaros diziam que Cristo não tem matéria. Eu já li isso várias vezes, né, comenta-se muito que os cátaros diziam isso. E quando eu entro em estado de meditação, e até no próprio Shambhala, quando eu me conecto com essa egrégora de Shambhala, que depois posso deixar um dito assim em breve, só para a gente não se estender aqui sobre o que é Shambhala, quando eu me conecto com isso, para quem se conecta, não só eu, mas para quem se conecta com o espiritualismo, a consciência crística, ela não tem matéria. A consciência crística é uma consciência de percepção que eu e o outro somos iguais, né? E isso não está na matéria de Jesus. Jesus teria sido um homem que alcançou esta consciência crística. As escolas místicas falam sobre isso, a Daieves falava sobre isso com muita naturalidade, não sei como é hoje. A consciência de Buda, né? Buda era Siddhartha que alcançou uma consciência búdica. Então, o estado búdico, o estado crístico, eles são imateriais.
Então, talvez para uma pessoa que não tenha essa percepção, quando lê, o Cátaro não acreditava que Cristo estava na matéria. Nossa, que esquisito, porque a gente, como ocidental, ainda mais hoje em dia, pensa Jesus Cristo. Agora, para quem é conectado com as escolas iniciáticas, careca de saber que isso faz total sentido. E para eles, o que a gente viu até agora, né? Na visão cátara, parece que Jesus não podia ser visto, como você falou, né? Como filho de Deus que veio na matéria. Isso era considerado impuro, ele jamais poderia estar encarnado. Então, ele não é visto dessa maneira porque ele não é filho de Deus, ele é Deus. E Deus não poderia ter uma forma na matéria, né? Isso é interessante. E achei interessante também ver o que despertou, vamos dizer assim, a perseguição, né, da Igreja Católica, foi exatamente que algo nos cátaros trazia a energia, a visão da energia crística e do que é puro, do que é impuro, do que é o mundo espiritual e do que é o mundo da matéria, com mais essência, com mais profundidade. E isso parece ter motivado muitos cristãos daquela época começaram a se identificar com essa menos ritos, menos hierarquia, as mulheres se sentirem com o mesmo valor, né? E isso parece que foi um dos grandes desafios que motivou mesmo até aquela cruzada albigense, né? A gente deve ir ao Albice, Deus quiser, dessa vez. O que eu fico pensando é que é muito possível que esses textos que falam que os cátaros diziam que Jesus não era... Talvez não fosse Jesus, talvez fosse o Cristo. E aí quem leu interpretou, né? Tô só supondo, né? Tô pensando, e investigação é assim mesmo, né? A gente tem que ir um pouco na empiria, um pouco no campo epistemológico para desconstruir isso que está. Na verdade, no nosso caso, a gente vai muito na epistemológica, né? Para desconstruir essa coisa do isso, com certeza foi de tal forma. E esse é o bacana da gente poder se abrir e ir construindo um saber sem trazer verdade, né? Porque não tem nem como. Eu acho que dessa vez a gente vai poder formular perguntas mais específicas, conseguir investigar um pouco mais desse mistério, né? Que realmente é uma galera que foi dizimada mesmo, né? Então, pouco que tem de informação, ela precisa ser percebida, precisa ser avaliada, né? Precisa ser, como você falou, tem que ter uma intuição e tem que ter uma visão mais aprofundada, essencial, para a gente perceber essa raiz aí, que no final da era do patriarcado, 2020, pode ser que traga para a gente uma coisa que eu gosto da história, né? Que a filosofia da história, né? Toda história se reporta ao princípio. Então você ir lá no princípio e puxar esse fio, né? E para a gente perceber o que o fundamento judaico-cristão tem que a gente não conhece ainda. O que me faz lembrar também incluir os excluídos, né? Isso. Como tem total conexão com os princípios da constelação familiar, né? Que tem base na teoria geral dos sistemas vivos, né? Então, quando a gente mexe nessa história de excluído, né? Uma história que foi dizimada junto com as pessoas, né? Eles mesmos foram privilegiando a tradição oral, mas acredita-se que muito mais pelo medo da perseguição do que fosse mesmo uma essência deles, não se sabe. Parece que tem registros que queimaram tudo junto, parece que tem registros de inquisidores dizendo que queimaram junto com as pessoas, né, nas fogueiras. E então, quando a gente dá voz a isso, a gente está dando voz aos segredos, a gente está dando voz aos excluídos. E a prática de constelação, os estudos de constelação mostram o quanto isso traz saúde, né? Saúde emocional, saúde espiritual, saúde mental.
quem está aqui Eu tô agora. lembrando que você viu a respeito daquele Último Perfeito, Ah, foi. É. o último Eu achei aquilo muito líder. interessante, assim, achei aquilo muito interessante. É porque tem não sei se é uma banda, não sei se chama assim, mas tem uma história que conta que chamava muita atenção, eu já li isso várias vezes, que chamava muita atenção o fato de muitos cátaros irem para a fogueira espontaneamente, eles se recusavam a se converter e eles iam para a fogueira espontaneamente. E acredita-se, disse que eles faziam isso exatamente porque eles tinham tanta certeza da continuidade, porque era necessário voltar na matéria até haver essa purificação, que aí para o espiritualista faz muito sentido com o processo de ascensão, né? E aí, não quero entrar nesse tema de ascensão, porque também às vezes tem uma coisa de ego enorme nessa história de ascensão. Mas que eles se entregavam à fogueira num ato suicida, então isso gera um karma de alguma forma, mas por outro lado tinha uma entrega muito grande ao próprio fluxo da vida.